blasfêmia, diga blasfêmia. 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 Blasfemar é, Carol, falar de forma irreverente sobre as coisas de Deus, sobre Deus ou as coisas sagradas. Significa demonstrar desprezo e a falta de reverência por Deus. Quando Jesus expulsava demônios, vieram aqueles doutores da lei e disseram o quê? Ele expulsa demônios por Belzebu, que é o príncipe dos demônios. Entenda uma coisa, Jesus. Jesus disse uma coisa muito interessante e assustadora. Disse que todo o pecado que você for a cometer na vida tem perdão. Todo pecado. Todo pecado que cometer, Ele vai perdoar. Exceto um pecado, o único, que Ele não perdoa. Quem já viu essa passagem? O único pecado que não perdoa. Qual é? Qual é? Pecado contra o Espírito Santo. O que é pecado contra o Espírito Santo? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Acho que eu falei uma vez isso. Já falou assim. Como? Atribuir ao o Espírito mal ao Espírito Santo. Ok? Thank you. Falar mal das coisas que o Espírito Santo está fazendo para você não entende. Falar mal das coisas que o Espírito Santo está fazendo que você não entende. Ok? O Espírito de Deus a Satanás. Atribuir o Espírito de Deus a Satanás. Jesus? Atribuir os feitos do Espírito Santo a demônios. São todos certos. O pecado, aquilo que Deus não perdoa, é quando Deus morre. Você dizer, aquele ali do diabo. E eu penso que todos nós conhecemos uma pessoa na vida que já disse isso. Todos nós conhecemos uma pessoa que já falou isso. Que pegou uma obra, um mover de Deus, a atribuiu a Satanás. Aquilo não pode ser Deus, aquilo. Só pode ser demônios. Não é possível, aquilo não é Deus. Lembra uma coisa que na banca disse? Fazemos isso por não entender. Corremos, julgamos, concluímos. É do diabo. Quem te disse que é do diabo? Deus falou consigo por acaso? Deus te disse que acontece naquele lugar é de Satanás? Você não sabe, não tem informação nenhuma. Se calhar nem faz parte dessa igreja. Só ouviu alguém falar em algum lugar, passou um vídeo, pronto, é do diabo. Só pode ser do diabo. Quem te disse? Amado, se for realmente o Espírito de Deus se mover nesse lugar e você disse que é o diabo, você cometeu um pecado imperdoável. Você blasfemou contra o Espírito de Deus. Por isso assim Jesus, se expulsa o demônio, é pelo Espírito de Deus. Pelo dedo, é o Espírito de Deus. E começaram a dizer assim, é Belzebu. É Belzebu. Blasfemar, irmãos, é atribuir a obra de Deus a Satanás. Não só que Deus está a mover, homens de Deus também fazem parte das coisas sagradas de Deus. Andar a falar mal de um homem de Deus cuja vida você não conhece é blasfemar contra o Espírito de Deus, é blasfemar contra Deus. Imagine que você um dia descobre que essa pessoa você tanto atacou nas redes sociais verdadeiramente tinha o selo da aprovação de Deus. Imagine que você descobre que de facto era um homem aprovado por Deus. Eu disse uma vez no Master uma coisa muito importante nesta vida, Maria. Eu disse assim, nós normalmente criticamos duas coisas na negativa. O que não somos capazes de fazer. Dois, que não entendemos. São pessoas que não são profetas, não profetizam, que falam mal de profetas. Observa bem nas redes sociais. São pessoas que não profetizam, que nunca profetizaram, falam mal de profetas. Quem te diz que não é Deus naquele lugar que está a mover? How do you know? Como é que você sabe? E por vezes estamos limitados ao nosso conhecimento, à nossa informação. Se eu venho de uma igreja onde nunca vi certas coisas acontecerem, ou pregava a História de Deus, eu, por exemplo, era líder de jovens, estava pregando em grupo de jovens, e eu disse claramente com A e mais B, mas não foi quando o Espírito Santo, mas eu disse,
Eu disse que não existe profecia, que a única profecia que existe é aquela escrita na Bíblia. Por que foi que meus pastores diziam? Então, no grupo de jovens, eu estava a pregar e disse: não há profecias, não existe isso. A única profecia é a palavra escrita de Deus. Graças a Deus que nunca atribuí profecia a demônios. Graças a Deus, mas eu dizia, eu tenho me ensinado. A melhor coisa que me ensinaram quando eu me converti foi estudar a Bíblia por si. Procure conhecer a Deus por si. Isso foi um cerco. Foi uma libertação, liberdade, não sei como chamar, que me deram. Eu venho de uma igreja extremamente tradicional, que não quero imaginar. Não há comparação possível. Eu sou onde não tem nada a ver. Extremamente tradicional. E de nós estamos naquela igreja, foi o único que fugiu do tradicional. Porque quando me ensinaram que crescer espiritualmente, eu disse assim: leia a Bíblia por si e aprenda a orar. Eu nunca vou me esquecer, acho que na minha idade, a primeira vez que eu terminei de ler a Bíblia de capa a capa, uma alegria terrível. Eu li toda a Bíblia em um ano, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Uma alegria forte veio sobre mim, um grande senso de realização, satisfação. I was so happy. I read the whole Bible em menos de um ano. E até hoje, esse é o meu segredo. Meu principal mestre quando assunto de Bíblia é o Espírito Santo. O mundo que eu venho pregando ao longo dos anos, eu via coisas contra de onde eu venho. E abençoou o coração dos meus pastores. God bless them all. Não sabiam. Eu tinha um amigo que éramos dupla. Quando nos separamos, quis ficar naquela onda. Eu saí. Começaram a dizer: Mateus, não precisava falar que você não merece. It's the Holy Spirit. Geração masculina nos fundos atacados por causa do slide sobre a prosperidade. Eu cresci ouvindo pregações contra a prosperidade. E eu ouvi que não era de Deus. Então, quando Deus visitou, me provou biblicamente, mandei passar tudo de todos, disposto a perder amigos. Eles começaram a pregar naquela geração como eu vou dizer que eu sou um pregador isolado. Não fazia sentido que eu pregasse que eles acreditavam. Não, it's the Bible. Se está na Bíblia, está na Bíblia. Eu aprendi um princípio interessante que diz 2, 3 testemunhas. Eu sempre disse a Deus: me mostre na Bíblia 2, 3 vezes. Se me provar na Bíblia, eu recebo. Do que eu aprendi, descarto. Sempre fui assim. Então é perigoso você ouvir falar de uma igreja, um lugar onde Deus está a mover, tu ouves relatos que nunca vivenciaste. Você dizer assim: é do diabo. Quem te disse que é do diabo? Who told you that? Observa todo o pastor. Eles vão à televisão, eles têm a unção de televisão. Alguns são milhares por feiticeiros correndeiros. Tem muita unção, mas parabéns pela ousadia que tem. Observa que eles vão à televisão e dizem assim, e começam a falar mal daquilo, chamam de teologia da prosperidade. Observa, a próxima vez que tiver aqui na televisão, assista até o fim a intervenção dele. Vai notar que ele nunca vai dizer: o Espírito de Deus me disse que Deus é contra a prosperidade. Nunca vai dizer isso. Não vai dizer: está adorado, Deus falou comigo. Ele está a repetir o que ouviu de outras pessoas. Foi o que eu fiz no grupo jovem. Era dirigente de jovens, era líder de jovens, andando no encontro de jovens. Eu preguei. Não há profecia. Eu estava repetindo o que eu ouvi de meus pastores. Até que, como estudava a Bíblia, Deus mostrou o contrário. E eu peguei no que Deus está falando. Não vão te dizer que Deus diz que não. Não vão te dizer. Vão pegar um versículo, vão deturpar o versículo, mas não vão te dizer que foi Deus que confirmou. Jesus não era pobre. Qual é o pobre que você conhece que tem tesoureiro particular? Que mesmo sabendo que o tesoureiro rouba dinheiro, não entrou em pânico, manteve o tesoureiro até o final.
Ele mesmo roubando das finanças, a empresa nunca tem desfalque. Sabia disso? Nem precisou de um processo, não precisou fazer nada. Rouba como você quiser, mas nunca vai esgotar as finanças. Não, vai ser impossível. Ah, meu irmão, vamos dizer. Sou Jesus mesmo. Quando ele entra em Jerusalém, já passar, o que aconteceu? Estava de quê? Jumenta, que era o melhor meio de transporte na altura. Se é uma limousine hoje, um Rolls Royce, ou um Cadillac no dia de hoje. Quando Jesus morre, aqueles estavam ali, aqueles soldados romanos, que entendiam bem sobre roupa de qualidade, a Bíblia assim, houve uma túnica que iam rasgar, depois deixaram, não. Por conta da qualidade, jogaram a sorte para ver quem leva aquele manto, por conta da qualidade. Jesus era sacerdote, na roupa sacerdote não coisas de ouro. Aquele filme de Jesus tem muita mafia. Bem mesmo. Quem fez foram os brancos caucasianos. Tinha sua intenção. É bom que Jesus usou, obviamente, para salvar almas. Mas há coisas meio deturpadas ali. Há muitas verdades e há muitas meias verdades. E há poucas verdades. Por exemplo, o filme de Mel Gibson está mais próximo da verdade que o filme de Jesus normal. Em termos de sofrimento que Jesus passou. Quem mais tende a revelar é o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Aquele que você conhece, o romano de Jesus, dá uma chicotada, ai, também serve. Deus usou muito. Mas o Mel Gibson está mais próximo da verdade. Que é aquele filme normal de Jesus. Blasfemar é você atribuir a obra do Espírito de Deus a Satanás. É falar mal das coisas de Deus. Aí já ficou em blasfemar. Quem te disse? Pergunta, diga vizinho. Será que você sabe tudo desta vida? O que ele disse? Ei, o que ele disse? Pode diga vizinho. Por que você blasfema as coisas de Deus? Se você não sabe tudo sobre Deus. Nesses últimos dias, meus irmãos, Deus vai se mover tremendamente pelo seu espírito. Que se você depender só de ouvir dizer, vai se perder bastante. Algumas coisas que há de fazer não estão escritas na Bíblia. Se você não gosta, isso é Satana. Mas que não vou saber se é de Deus ou não. É pelo Espírito Santo. Que ele diz que o Espírito Santo confirma no meu espírito. É intimidade com o Holy Ghost. Na Bíblia, numa passagem, nunca vi, em que Jesus fez braços crescer, fez pernas crescer. João diz assim que há tantos milagres que Jesus fez, que ele, se tivesse que escrever, nem iam ter livro suficiente no mundo para narrar tudo que ele fez. Então, há coisas que ele fez estão na Bíblia, mas tem coisas que ele fez que também não estão na Bíblia. Você está precisando de maduras. Então, como é que eu vou saber se é Deus? É pelo Espírito de Deus confirmando em mim. A Bíblia não é o teto, é a fundação. É a fundação. Blasfêmia. Se já blasfemou, pedir perdão a Deus hoje. Parar de andar a dizer não é de Deus aquilo ali. Fechar a boca. Vá perguntar ao Espírito Santo. Deus é livre de usar o que quiser. É livre. E as pessoas às vezes são engraçadas. Nem a própria Bíblia que tem não conhecem. Não conhecem. Se eu chamar o meu irmão, você dizer, pai, creio mais estar doente, ou eu dizer, não, tá ali. Ela veio por aqui, eu peguei assim, pôr na mão delas a dor passar. Mas isso aqui é magia. Bom, você que é daqui pode não dizer, mas lá fora vão dizer que é magia. É magia, é magia, é magia. Jesus nunca repetiu a cura de milagres, ou a reação de milagres, nunca repetiu. Curou o cego de várias maneiras diferentes. Uma vez, pôs a mão sobre o cego, foi curado. Outra vez, cuspiu no chão, fez lodo com saliva, pôs nos olhos, mandou lavar a cara. Mas a doença é a mesma, essa ideia. Usou métodos diferentes. Às vezes eu conheço uma só, na grande comissão, ia todo mundo pregar e impor as mãos sobre os enfermos. É isso que você sabe. Mas na própria Bíblia, Deus usou vários meios para curar a mesma doença. E nunca repetiu. Nunca repetiu.
Se alguém ver aqui está doendo, dizer assim, vai subir na árvore, descer, vai faculdade. Mas pai também é pergunta assim, já satana, né? Já. Nós temos que ter o hábito, está entendendo, lindinho? Ter o hábito de perguntar a Deus quando sabemos de uma coisa: é o seu mover ou não, para evitar pecado. Andar a dizer, aquela homem de Deus não é de Deus, é do diabo. Aquele ali tem pacto com o diabo. Aquele ali, como é que você sabe? Deus te disse que ele tem pactos. Você tem provas. Digamos que você vai no tribunal. Você é provado no tribunal. Tem evidências, provas. Para mim, fez pacto com o diabo. Ou você faz parte daqueles cristãos que atribuem tudo que é sobrenatural, atribuem a Satanás. Deus não pode fazer mais milagres. Quem faz isso é o diabo. Tudo que é sobrenatural vai ser do diabo, não é de Deus. E a tua Bíblia, 65% a 85%, é praticamente sobrenatural. Tem fenômenos sobrenaturais. Diga vizinho, a partir de hoje, blasfêmia, never. Diga vizinho, a partir de hoje, blasfêmia, never. Diga vizinho, nunca na vida interfira em coisas que não te dizem respeito. Nunca interfira onde você não tem jurisdição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga vizinho, nunca pense que por uma certa pessoa ser uma figura controversa deve estar fazendo algo errado. A verdade é uma: quanto mais alto você avança na vida, quer na vida pública ou ministerial, mais controverso você parecerá ser para pessoas de fora. É consigo, isso acontece. Assim você está aqui, ninguém te conhece, está tudo bem consigo. Você cresce, começa a desenvolver, vamos dizer, vai aos vovós. Você muda, constrói a sua casa, termina, é uma casa termina no bairro, aqui. Muda de carro, está lá, não sei, de Cadillac, aqui. Matou o irmão, amarrou a irmã. Isso sempre vai acontecer. Qual é a tua saída? Te matar. A irmã não gostou. Te matar, cuida da sua vida. Se o irmão mudou de carro, celebra. Regozija. O que você celebra, você atrai. Yes. O cara é inocente, não tem moral. O cara é bom, gostou, celebra. O resto é com ele, Deus dele acabou. Já claro? Número 6. Estamos aonde? É 7. Maledicência ou calúnia. A calúnia é fazer declarações maliciosamente falsas sobre uma outra pessoa. É acusação falsa de um crime com o objetivo de ferir a honra e a reputação da pessoa. Quando você faz acusações falsas, isso é calúnia, é maledicência. Esse é o outro veneno da língua. É uma mentira usada para difamar e ofender uma outra pessoa. E a calúnia fere a honra ou a reputação da pessoa caluniada. Calúnia ou maledicência é você falar para difamar, para sujar a honra da pessoa, acusando a pessoa de crimes que não cometeu, sobre os quais você não tem provas. Isso é mal, é veneno da língua. Já claro? E a calúnia vai com difamação a seguir, que é 7, é 8. É 8 ou 9 ou 10, estamos onde? 8, difamação. A calúnia e a difamação são gêmeos. Ambos são crimes contra a honra
que atinge a reputação de uma pessoa. A principal diferença entre os dois é que a calúnia imputa um crime falso, enquanto a difamação imputa um fato desonroso. A calúnia imputa um crime falso, tem a ver com crime, algo que é punível em termos da lei. Enquanto que a difamação tem a ver com a honra da pessoa. É um fato que desonra a pessoa. Por isso eles vão juntos. Costuma dizer calúnia e difamação. Não é a mesma coisa, mas muito semelhantes. Então, difamar é caluniar uma pessoa na sua ausência. E a difamação dos venenos. E é muito comum também, infelizmente, no meio do povo de Deus. Um verdadeiro amigo é a pessoa que te diz as mesmas coisas positivas. É a pessoa que diz as mesmas coisas positivas sobre si, quer que você esteja ou não. Esse é amigo de verdade. Entendeu, Maria? Amiga de verdade. Quando fala sobre si, diz coisas positivas a seu respeito, na sua presença, como também na sua ausência. Se na sua presença Maria fala bem de si, na sua ausência fala mal, isso não é amiga. Não é amiga. Você não pode ter próxima de si. Não é amiga, é falsa. Já atual? Já atual? Onde há difamação, mas não há confiança. E relacionamentos fortes não podem ser construídos onde há difamação. Uma pergunta: você acha que o motor de Mercedes discute com o motor de BMW? Ou o motor de Vitz com o motor de Jaguar? A alegria de cada motor é cumprir com o seu propósito, é dar o seu máximo dentro do seu propósito. É assim que deve ser conosco. Parar de competir, parar de comparar-se, saber celebrar a vitória dos outros, do outro, as conquistas dos outros. A Bíblia diz: chora com quem chora. A pessoa caiu, ajuda a pessoa, levanta, pelo menos ora por ela. Quando ela ultrapassou a situação, celebra, regozija, dá glórias a Deus. Não sei se me entendem. Amém. Onde há difamação não pode haver confiança. Onde há difamação, os relacionamentos fortes não têm como ser construídos, vão sempre cair por terra. E a Bíblia diz assim, que Deus entregou aos caluniadores, são inimigos de Deus. Caluniadores são inimigos de Deus. Difamadores são inimigos de Deus. E penso que até é punível nos termos da lei. No Código Penal pode-se punir. Alguém pode processar por difamação. Imagina a pessoa está lá te processar você na casa, você no tribunal, difamou. E a pessoa lá pode nunca fazer isso, mas tu vais entrar em apuros com Deus. Nada de difamar. Entendeu, Rácia? Nada de difamar. Já atual. Amém. Já atual lá. Amém. 9. Murmúrios. Diga Jawa. Diga vizinho. Agora te apanharam. Murmúrios. Lê Filipenses 2:6, 2:14. Terminamos em 10 minutos. Filipenses 2:14. Peça as irmãs para ler. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. As irmãs já acharam? Amém. Filipenses 2:14, 2, 3, vamos. Fazei vocês orações nem contendas. Como é que é? Fazei vocês orações nem contendas. Mais uma vez. Fazei vocês orações nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurar, sem contendas. Sempre a servir na casa do Senhor. Sirva sem murmúrio. Sempre arruma sem murmúrio. Sempre interceder, interceda sem murmúrio.
Se é para louvar, adorar, adore sem murmúrio. Fazei todas as coisas sem murmúrios. Irmã, a paz, a paz. Peço para ajudar amanhã as pegas a arrumar as cadeiras. Ah, tá bom, a mãe divide. Mas também, esses professores, tem professores aqui que chamavam a mim. Por que não disse não estou disponível? Olha para mim, o não existe para ser usado. Amém. Sabiam disso? Amém. Há poder no não. Há poder no não. Há poder no não. Amém. Amém. Me vou dizer. Amém. Há poder no não. Amém. Irmã, peço fazer um, dois, três. Não. Não posso, não, porque não quero. Amém. Não quero, deixa. Não siga que quero. Não adianta nada você chegar a aceitar, mas não vai te canga. Você não está à vontade no coração. Estás com nós amarradinhos. Não fazes com alegria. Mesmo a casa de Deus. As pessoas não entendem uma coisa. Pensam porque é um pedido que o apóstolo fez, você tem que fazer. Não! Diga não! O apóstolo que vai passear longe. Diga não, acabou. Não é obrigado a dizer sim, a murmurar. É errado isso, é pecado. Ah, porque o pai disse, eu estarei em casa agora para ver o pai. No, it's wrong. Eu fico e me diga não. Se doer, doeu, acabou, mas não. E se doer, não, você vai sentir dor, sou eu. É para a sua casa relaxar. Imagine só, eu digo, amanhã às 21 temos um encontro aqui. Irmão, vem ajudar, você vem. Enquanto está jogando Manchester United, está jogando Barcelona, você está aqui a trabalhar, a pensar lá. Mas se não fosse pai, você vai ver se mandar a São Jorge, eu teria de me desculpar, mas pai vem pessoalmente falar comigo. Tu não estás a fazer de coração. It's wrong. É errado. A Bíblia diz tudo quando você for a fazer, faça de toda a sua força. Concentre-se, aplique-se, dê o seu melhor. A Bíblia diz que devemos servir a Deus com alegria. 1 Timóteo capítulo 15, verso 58. Servir a Deus com alegria. Não devemos se sentir obrigados, forçados. Entende, Mataruca? Ninguém deve te obrigar a servir a Deus. Vai fazer com murmúrios, sem estar à vontade. Temos ensaios às 8. Não dispensa-se, escusa-se que você vira ensaiar a murmurar. Sabem, Deus é tão bom, irmãos. Se Deus pudesse expor as razões verdadeiras porque certas bênçãos não acontecem na sua vida, você é desmaiar. São coisas pequenitas, né? Murmúrios, murmurar, coisa que ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sente, que pode fazer no teu coração. Coisas que ninguém vê, mas tu esqueces que Deus vê o teu coração. O homem pode não ver, eu posso não ver, a pessoa lá pode não ver, mas Deus vê. E Deus lida conosco ainda de acordo com a atitude do nosso coração. É por isso que ele diz assim: você pode trazer $1 milhão para o altar, mas se não faz coração, não serve diante de Deus. A igreja vai levar, claro, vai pintar, vai construir, sabe? E no seguinte, a obra já acabou. Graças a ter $1 milhão. Mas Deus pôs X. Não há retorno da parte de Deus para si. Porque você não deu o coração, você disse obrigado a dar. E você passa toda a semana a murmurar. Do you understand? Consegue ver como esses venenos são venenosos? Quem consegue ver? Levanta a mão. Dangerous. Você não pode ser um problemático no louvor. Sempre você é problemático. Não pode ser problemático no protocolo. Não pode ser problemático nas pérolas. Você sempre é problemático, sempre a murmurar. Para de servir. É tão simples quanto isso é. Nós sempre pedimos, chega cedo para arrumar as cadeiras. Eu gosto muito de vocês, não venham cedo, chegam tarde, chegam às 12, cadeiras prontas. Deus te abençoe por isso. Antes você não vir, que vir às 9, 7, 8 a murmurar, a arrumar cadeira neste inverno todo, mais uns 30 minutos na cama, precisar esticar o tapete, mas também, como foi o pai falou comigo, fazer mais como? Tu não estás à vontade. God cannot bless you. O teu profeta pode. O erro dos profetas, muitas das vezes,
é tentarem fazer-se de Deus na vida do povo de Deus. It's wrong. Há coisas que nem o teu profeta pode ajudar. Se você entra em atrito diretamente com Deus, nem o teu profeta pode safar. Deus ama quem serve com alegria. Serve a Deus com alegria. Não é toda hora sou eu. Toda hora vou lá. Se eu prometo chegar nos ensaios, todo mundo chega tarde. E daí? Você vai ter com outros colegas dos ensaios ou vai ter com Deus? Está por conta dos outros irmãos ou por causa de Deus? Tem que estar bem claro e definido nisso. Em nenhuma não. EPV é minha segunda igreja, graças a Deus. Tem aquela primeira que nós tive. Eu contei que no sábado antepassado houve golpe de Estado na igreja. E eu saí por causa disso. Então fui com o meu pastor atual, lá de MPV. Em nenhum momento eu servi a Deus a murmurar. Em nenhum momento esperei dos irmãos. Toda a tarefa que o meu pastor me dava, eu fazia. Toda. Sem murmurar. Eu vivia uma chequeira, nem que cuidar na machada. E havia desafios de chato. Nós temos culto, acho que era segunda, quarta, sexta, salveira, meio de semana e domingo. Meu pastor me chamou e disse assim para mim: é muito difícil apanhar que tu viste para cá, a casa de chapas, 17 horas da ponta. Venha só os domingos à casa do Senhor. Ele me dispensou. Eu chegava no culto atrasado, não estava com chapas. A relação que eu tenho com ele é porque ele é meu pastor. Ele sabe de todos os sítios que ele teve. Acredito que foi uma das primeiras pessoas que foi fiel, respeitoso. Mesmo para sair da igreja, tive que pedir a autorização dele. Deus falou comigo durante 2 anos. Disse: esse ano aqui é o último ano dessa igreja. Eu, tudo bem, Senhor. Fiquei até o fim do ano, fiquei no ano. No ano seguinte falou comigo. No terceiro ano voltou a falar comigo. Eu fiquei com o meu pastor. Era novembro daquele ano, pai. Deus falou comigo. É a terceiro ano consecutivo. A dizer assim: meu tempo aqui acabou. O Senhor me autoriza a sair. É assim que eu fiz isso. O Senhor me autoriza a sair. Eu disse: espera. Eu estava a dar um estudo no domingo, no culto principal do domingo. Eu disse assim: termina o estudo, depois sai da igreja. O estudo eu pensei que ia levar 1 mês, levou 3 meses. Foi novembro, dezembro, janeiro, desde fevereiro do ano seguinte. Terminei o estudo, falei: pai, já posso? Eu disse: meu filho, sim. Foi o último dia que eu pus para ir naquela igreja. E eu era o mano Mateus. Não falei nada a ninguém. E os irmãos se perceberam que não mais para a igreja. Alguns vão me ligando, vendo na minha casa. Eu disse: porque você é da igreja? Eu disse: nada especial. Não falei nenhuma coisa negativa. Eu estava com um irmão, não sei se foi de Gênero, não sei quem foi. Estava a conversar, estava ali fora a conversar, não lembro quem foi. E mas disse assim que conheceu alguém, estava a conversar com alguém, com quem conheceram, que a pessoa depois conhecia-me. E a pessoa disse a esse irmão que quando eu voltei da sua Zelândia, disse que eu parecia um peixe fora d'água, perdido na igreja onde eu estava. Mas eu fiquei até Deus falar comigo. Fiquei 3 anos em casa sem igreja cultuar. Todo mundo da igreja ficava em casa no quarto falando: meu Deus, sozinho. Até quando Deus começou a falar comigo sobre MPV. Em casa, eu estava com alguém, não lembro qual, foi minha esposa. Eu tenho hábito de escrever, fazer cábula das minhas ministrações. Por quê? Porque Deus fala comigo em inglês. E eu tenho que te mandar em português, então escrevo para traduzir. É por isso que comecei a ser um pregador de cábula. Deus nunca fala comigo em português. Aconteceu uma vez só, semana passada. Primeira vez na minha vida que Deus fala comigo em português. Primeira vez, sempre fala em inglês. Então um dia estava fazendo uma coisa, minha esposa entrou no escritório, viu um esboço de pregação de 2004. Ali vinha escrito MPV. Lembra-se? Ela perguntou: afinal de contas, quando nasceu MPV? Em 2004 não vi MPV. Mas MPV já estava em mim. MPV entrou em mim em 2001. When God spoke to me, foi em 2001. Então, desde lá para cá, como era Preacher Man, todos os meus esboços vinham escrito MPV, transformando vidas pela palavra de Deus. Em 2004, mudei na série MPV. E eu, quando tentei explicar aos seus irmãos aqui com a sua MPV, não entendiam. Pensavam que queriam descontrolar, não sei quanto, sabe? Eu sempre disse: há leis. Deus trabalha com princípios. Você pode chorar, rebolar, isso é contigo. Deus trabalha com princípios.
Meu pastor disse que eu te libero. Nunca mais pus os pés naquela igreja. Foi 10 de fevereiro daquele ano. Tão simples quanto isso. Coisas tão pequenas fecham nossas vidas. E achamos que você fala em línguas, então está tudo bem consigo, Deus. Sirvam, façam todas as coisas sem murmurar. Nós servimos, nossa igreja era caniço não, madeirazinho. Ali para falar, a gente não controla por quê? Toda hora, não sei quantos. Eu estava ali caladinho. Você senta na cadeira, você é abençoado. Nós era banco. Ai, chale, caralho. Dá uma ginástica ao cultuar ali. Aqueles bancos de madeira carregados assim, para sentar sem encosto. Você é abençoado, senta na cadeira, dá para encostar um bocadinho, vai cansado. Mas era sem murmurar. Às vezes eu olho para irmãos aqui, alguns gostam de murmurar. Eu sinto que você não tem ideia de quão perigoso é o murmúrio. Foi por causa do murmúrio que 5 milhões de pessoas não entraram na terra prometida. Por causa do murmúrio. Deus bate o murmúrio. Deus detesta o murmúrio. Sabe um pecado que ele odeia? É o murmúrio. Deus pode matar por causa do murmúrio. Por completo por causa do murmúrio. Por isso Paulo na cadeia diz: ei, façam todas as coisas sem murmúrio e sem contendas. Todo mundo que serve aqui vai te dizer, eu sempre digo nos nossos encontros, já não dá para servir, para de servir. Não anda a tentar agradar a ninguém, para de servir, acabou. Não se vá murmurar, para servir a Deus ou ao homem. Isso é um veneno terrível que fez 3 milhões de pessoas não entrar na terra prometida. Murmúrio. Vai. O desafio, sabe qual é? Que muitos de nós não temos intimidade com Deus. Se você perguntar, sabe por que esta bênção não está acontecendo? Ele vai te dizer: murmúrio. Não me era um dos venenos da língua. Você fica chocado. Porque você vê que ora, Deus te toca, tu pensa que já está tudo bem com você. Não, não está tudo bem. Os dons de Deus são revogáveis. Ele pode não remover logo o Espírito Santo. Você sentir a presença do Holy Ghost, pensando que está tudo bem consigo, não vai dar murmúrio em si. Essa murmúrio causar uma armadilha na sua life. Terminar 10, expressão de dúvidas. Diga dúvidas. Diga vizinho. Dúvidas. Livre-se de dúvidas. Diga vizinho. Livre-se de dúvidas. Diga vizinho. Livre-se de dúvidas. Irmãos, Deus detesta quando você expressa dúvidas. Duvidar é não acreditar em Deus. É não acreditar em Deus. E Deus detesta isso. Deus quer que você confie nele. Que você acredite nele. Que você dependa dele. E não duvidar de Deus. Eu termino em 5 minutos. Muito cuidado, ministra Júlia, com frases ou com pessoas que estão cheias de frases que começam com ou que dizem: não podemos conseguir. Isso é expressão de dúvida. Cuidado com pessoas assim. Há uma visão que Deus deu, uma missão que Deus deu. Não podemos conseguir, não vai dar certo. E depois, até o fulano tentou, não funcionou, não vai dar certo. Cuidado com pessoas assim. Ou que dizem para si: Júlia, é tarde demais. Mas Deus já falou, é tarde demais. Cuidado com pessoas que dizem: isto nunca foi feito antes, então não tem como ser feito agora. Mas Deus está a falar, sim, mas ninguém fez, então não é possível. Cuidado com pessoas assim. Cuidado com pessoas que dizem: Deus dá um projeto e dizem para si: é muito caro demais. Faz orçamento, budget, etc. Dizem:
Júlio é muito caro. Cuidado com pessoas assim. Cuidado com pessoas que gostam do status quo. Quando você vem para sair do habitual para o incomum, liderado por Deus, diz: não, isso seria muito controversial. Então não vale a pena fazer isso.